Deus fez com o seu povo. Nós mudamos de cidadania, mudamos de identidade, mudamos de rei. Agora ele diz assim, em quem temos a redenção. Outra palavra. E a redenção? Nós fomos redimidos por Jesus Cristo. O que significa isso? Libertos, é libertado da escravidão. É outra linguagem. Nós estávamos escravizados e fomos redimidos, fomos comprados, fomos libertos da escravidão. E o perdão dos nossos pecados, remissão dos pecados, o preço que foi pago. Foi pago um preço por esse resgate. Qual foi o preço que Jesus pagou para eu poder pertencer ao seu reino? Qual foi o preço que Jesus Cristo pagou para eu, para cada um de nós, termos perdão dos nossos pecados? Por que nós, eu estou dizendo nós porque eu às vezes, eu dou por mim e fico, sabe, a gente ouve tanto isso, a gente ouve tanto, parece que isso já não faz muita diferença. A gente fica falando, ouvindo, falando. Sabe, meus irmãos, eu acho que nós devíamos todo dia, toda hora, estarmos de joelho agradecidos, louvando por tão grande salvação, como diz lá os Hebreus, tão grande salvação. Como expressar isso? Há outra maneira de ser salvo? Há outra maneira? Sabe, tudo isso aconteceu, Paulo está lembrando para eles. Olha, isso tudo vocês aprenderam com Epáfras. E agora vem gente e dizer que isso não é suficiente. Que precisa mais alguma coisa. Isso aqui é bom, mas precisa acrescentar outras coisas. Vocês precisam ter alguma revelação especial. Vocês precisam ver sinais elaborados. Vocês precisam fazer alguma coisa sobrenatural. Vocês precisam ter uma revelação especial do céu. É possível alguém acrescentar alguma coisa àquilo que Jesus Cristo fez? E ele diz assim, porque ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Quem fez isso? Foi o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. João, o Evangelho de João diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
tem um irmão primogênito? Quem é filho único não sabe, mas né? O que é o primogênito? Primeiro, o mais velho. Né? O mais velho. Mas na cultura também, naquela cultura, havia também a questão da herança. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas Deus é tão bom, Ele nos ama tanto, que nos fez herdeiros com Ele de todas as coisas. Porque nele, por Ele, foram criadas todas as coisas, nos céus da terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo. Às vezes a gente pensa em herança. Eu herdei uma casa junto com meus irmãos lá no interior do Brasil. Eu fico pensando, o que aqueles metros quadrados são? Perto da herança que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Hã? Tudo. Tudo. Meus irmãos, outra coisa que Paulo fala, a fé em Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez, quem é Jesus Cristo. Mas ele fala também, eu queria pensar um pouco com os irmãos sobre o amor que tendes com todos os santos. Um grande problema, mesmo naquela época, quando nós lemos as cartas de Paulo, ele ensina tanto, há uma dificuldade. O ser humano tem dificuldade de conviver em comunidade. Ou não é? Hã? É difícil, porque nós somos diferentes. Nós trazemos uma carga enorme de coisas. Nós temos uma grande dificuldade agora. Eu queria que os irmãos pulassem aqui para o capítulo 3. Queria pensar um pouco sobre isso. Capítulo 3. Na carta aos Efésios, eu creio que o pastor ainda está ainda, Efésios, na igreja? Está debaixo. Mas, na carta aos Efésios, e a carta aos Efésios foi escrita na mesma época, provavelmente Paulo também na prisão, e há muitos textos, há muitos versículos que são parecidos, que são quase iguais à carta aos Colossenses. E a carta aos Efésios, a ênfase da carta aos Efésios é na igreja, no corpo de Cristo. Aqui ele está falando da cabeça, de quem é Jesus, da identidade de Jesus. A prioridade aqui de Paulo é a identificação, quem é Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, ele fala mais do corpo, de como, e ele fala de um mistério que estava escondido em Deus. Aqui ele também faz referência a esse mistério, que estava escondido, que foi revelado, que Deus, em Jesus Cristo, reconciliou consigo mesmo tanto os judeus como os gentios, e de ambos fez um só povo e herdeiros, e é o corpo de Cristo, é todas as pessoas, os gentios como os judeus. E ele diz aqui, ele fala aqui também, agora Colossenses capítulo 3, 9,
Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele criou. Ele fala, essa expressão ele usa também em Efésios, de despir-se do velho homem e revestir do novo homem. É isso que acontece quando nós cremos em Jesus Cristo. Se há uma verdadeira conversão, o velho homem precisa morrer. Às vezes nós também não falamos disso, porque ele diz assim, olha, se vocês, o capítulo 3, se vocês foram ressuscitados com Cristo, que está à direita, quer dizer, ele sempre fala, em Romanos, capítulo 6, verso 3, ele fala, olha, vocês que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte. Essa necessidade que nós temos de morrermos juntos com Cristo para então termos uma nova vida com Ele. Então é esse despir do velho homem, revestir do novo homem. E nós estamos nessa renovação, olha, que se renova para o pleno conhecimento. Essa renovação constante. Segundo o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Para isso que Ele nos criou de novo, para sermos conforme a imagem. Então, esse é o nosso objetivo. Você tem esse objetivo? É isso que está na tua mente. É para isso que você ora, que você estuda a palavra, para renovar-se constantemente conforme a imagem. O objetivo, o nosso alvo é esse. Se eu não tiver, se eu perder esse objetivo, este alvo. Então, ele diz assim, então como santos, o verso 11, neste caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, homem, mas sim Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. A sua igreja é formada por gente de todas as etnias, de todas as nações, de todas as línguas. Quando nós lemos lá em Apocalipse, quando as coisas já no culminar da história, nós vemos lá, João diz, havia gente de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos. Esses dias eu estava vendo um culto e um pastor lá no Brasil, ele estava falando de uma viagem que ele estava voltando de uma viagem na Ilha da Páscoa. Quem sabe onde é que fica a Ilha da Páscoa? Hã? Fica lá no meio do Pacífico, 6 horas de voo do Chile, lá para aquelas 6 horas, e lá tem um povo que vive lá. E ele trouxe de lá o Novo Testamento, que tinha sido depois de anos, o Novo Testamento traduzido na língua daquele povo. Quantos anos uma pessoa usa, não perde, a pessoa investe, trabalha para traduzir o Novo Testamento de uma língua que aprender a língua fala. Anos e anos de trabalho. Todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Então não há acepção. Açoriano continental, brasileiro, alemão, qualquer nacionalidade. Todos fazemos parte. Então,
como santos amados, eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Por que eu preciso de tudo isso, irmãos? Eu estou sendo renovado. Mas o Paulo também está sendo renovado. E eu tenho que entender que assim como estou nesse processo, o Paulo também está. E se o Paulo tem ainda dificuldade, eu também tenho dificuldade. E nós às vezes não temos paciência com as dificuldades dos outros irmãos. Nós não temos bondade, não temos compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado no culto, que estão conosco na igreja. Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, de conviver? Se eu fui tirado das trevas da mesma maneira que os irmãos, eu não era melhor que os outros. Eu estava tão morto espiritualmente. O apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E às vezes as pessoas pensam que eu não estava tão ruim assim. Esses dias eu estava ouvindo um sermão de Spurgeon. Tem um pastor lá que traduz e fala e grava os sermões de Spurgeon. E Spurgeon falando sobre isso, ele diz assim: Jesus Cristo ressuscitou 3 pessoas que estão no Evangelho. Uma menina que o pai foi lá, chamou, e ela estava doente, e quando Jesus chega na casa, ela já tinha falecido, já estava morta. O filho da viúva de Naim já estava morto há um dia, lá, pelo menos um dia. E Lázaro estava 4 dias, já estava cheirando mal. Não é? Quem era mais morto, menos morto ali? Os 3 estavam mortos. Percebe? Todos nós, sem Cristo Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. Alguns são mais bonitinhos, são mais educados, têm mais cultura, têm mais jeito. Outros são... Mas aos nossos olhos. Mas diante de Deus estão todos mortos em pecados. E todos nós somos escravos do inferno. Da mesma maneira. Diante de Deus somos todos iguais. Então nós temos que diz aqui, mostrar o nosso amor, porque ele diz assim, que o amor que nós temos, não é esse amor natural, humano. É o amor do Espírito Santo que é derramado em nossos corações. É esse amor. É esse amor que nós devemos amar os irmãos. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa quanto entrem, assim também como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Meus irmãos, por que nós temos dificuldade de perdoar? Por que na igreja as pessoas têm dificuldade de pedir perdão e perdoar? Os irmãos nunca viram isso? Hã? É ou não é? Temos dificuldade. Mas como o Senhor vos perdoou, perdoai também. E acima de tudo, revesti-vos do amor. O amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, Paulo, para terminar tudo isso, Paulo diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Qual a vossa esperança?
A reforma. O que nos espera? Ela está reservada nos céus. Sabe, esse livro, eu vi uma frase, algo que o C.S. Lewis falou, escreveu, aquele escritor inglês do século passado, ficou conhecido com uma série de livros e depois foram feitos filmes e tal. Mas ele diz assim, né? Ele diz assim, eu descobri em mim desejos que não podem ser realizados, ser satisfeitos aqui nesta terra. Esses desejos que eu descobri aqui dentro, eles não podem ser satisfeitos aqui neste mundo. Por isso eu sei que eu fui criado para viver em outro lugar. Ok? Entende, irmãos? Como tem coisas, nós temos sentimentos, nós temos há algo aqui dentro que só vai ser completamente satisfeito quando nós estivermos no céu. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Aqui no verso 3, capítulo 3, 4, diz: enquanto Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Em glória. A nossa esperança, a minha esperança, está na glória que está reservada nos céus. Porque as coisas deste mundo, Paulo diz, nada, essas coisas que nós vivemos aqui, esses sentimentos, esse turbilhão de coisas, de sentimentos, de injustiças, de perseguições, de coisas, isso não pode ser comparado com a glória que nos está reservada no céu. Não pode. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador. Nós estamos caminhando, nós estamos andando, mas olhando para Jesus, o nosso alvo, os olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para terminar ainda, a carta aos Hebreus, capítulo, uma palavra: como escaparemos se desconsiderarmos, em algumas traduções, negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que ouviram. Será que a igreja, nós como igreja, não estamos negligenciando ou desconsiderando esta tão grande salvação? Sabe, meus irmãos, me permite dizer isso, estou há 30 anos em Portugal. Tenho mais tempo de Portugal do que de Brasil. E eu fico às vezes perplexo com a igreja em Portugal. Eu não consigo perceber o que aconteceu. No continente, nos Açores. Eu conheci uma igreja há 30 anos atrás no Porto. Tem um auditório maior que esse, pouco maior que esse. E quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, aquele auditório estava cheio. Eu fui várias vezes lá no culto, estava cheio. Alguns anos depois, mudou de pastor.
A igreja dividiu. Ficou metade. Anos depois, estive lá. Tinha hoje, não sei se tem 4, 5 pessoas na igreja. Eu sei que há lugares, há algumas igrejas que estão trabalhando, que estão crescendo. Mas se falarmos especificamente das igrejas batistas, da Convenção Batista, está patinando. Não sai. Será que nós não estamos negligenciando tão grande salvação? Paulo chega em Éfeso. Tanta coisa aconteceu em Éfeso. Eu sei, Paulo era apóstolo, tinha um chamado especial por Deus. As pessoas até passavam os lenços, as coisas nele, e as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos. Mas ele não foi a Colossos. Mas alguém foi lá de Colossos, foi e criou e pregou lá em Colossos. E todas aquelas cidades, o Evangelho espalhou-se. Aquelas pessoas enfrentaram perseguições, muitas pessoas morreram, eram jogadas às feras, eram crucificadas, eram queimadas vivas. Por quê? Nós vemos hoje, em alguns lugares. Meus irmãos, eu vejo às vezes imagens de cristãos sendo executados. Mas nesses países que os cristãos estão sendo executados, é onde a igreja mais cresce. Onde a igreja é mais perseguida, é onde a igreja é mais revigorada. Onde o Senhor é mais exaltado. Onde o Senhor é mais anunciado. Mas nós, estou falando, sabe, meus irmãos, quando eu comecei a ler esse texto e leio, isso começa por, eu questiono primeiro a mim mesmo. De que maneira nós temos vivido o Evangelho? Eu dou graças a Deus pela igreja dos Açores. Não faz muito tempo que que o Evangelho chegou nos Açores. Eu sei. Mas o que eu sinto é que na década de 70 a igreja cresceu. Não é assim, irmão? E depois? Por quê? O que houve? O Senhor é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. O que nós como igreja estamos fazendo? Amém? Deus abençoe cada um, Deus abençoe esta igreja. Não percam o ânimo, mas continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe. Graças ao Senhor pela sua palavra. A palavra do Senhor sempre fala ao nosso coração. Graças a Deus por isso. Convido a fechar os seus olhos
Enquanto a palavra do Senhor ecoa em nossos corações, você pode orar ao Senhor. Se você souber pelo menos essa primeira parte desse cântico. Linda pátria, estou bem longe, cansado estou. Eu tenho em Jesus saudades logo a saudade dos céus você tem, irmão? Eu tenho saudade do Brasil. Mas também lá eu sou um peregrino, como sou aqui. Eu tenho mesmo saudade dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Eu tenho saudade dos céus. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome do nosso Deus e reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como diz a divisa do logotipo da nossa igreja, 1 Samuel 7, versículo 12, a parte final do versículo. Você tem esse cântico aí na sua folha. Nós queremos cantar. Como Samuel um dia disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Beleza. É beleza. Até aqui nos ajudou o Senhor. 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 E sempre nos ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E sempre nos ajudará.
nosso Deus, pela tua bondade e amor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, principalmente no dia de hoje. Mas, acima de tudo, Senhor, obrigado pela salvação que nos foi dada gratuitamente no amado. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua igreja e pelo teu povo que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Paulo. Muito obrigado por estarem connosco. Vamos continuar ali no lado, tá bom? Confortar os nossos corpos, o nosso espírito. Espero que tenham estado bem confortados agora, não é? Mas, ao sairmos daqui, lembramos do que ouvimos hoje, da mensagem que nos foi anunciada e daquilo que nos cabe fazer. Não esquecendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Estejamos na igreja A, B ou C, como o pastor Robson dizia há pouco no início, olha, lá em cima não tem rótulo. Perceberam? Portanto, no céu vai ser muito diferente, vai ser como aqui. Esperamos que sem recriminações, sem olhares de lado, mas confiando no Senhor. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e nosso Criador, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam connosco e connosco permaneçam todos os dias, até que volte o Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.